friends! Então, particularmente, eu nunca me imaginei sendo youtuber por um dia, mas cá estou eu trazendo um vídeo para explicar os conceitos e as aplicações do barramento AGP. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber as definições básicas. Por exemplo, o que é um barramento, para que ele serve, aonde ele é aplicado e coisas do tipo, para posteriormente a gente se aprofundar em um único modelo. Então, o termo barramento surgiu no início dos anos 80, quando a IBM lançou o ISA, que foi quem abriu as portas para as empresas tecnológicas continuarem inovando e desenvolvendo mais modelos de barramentos desde então. A definição mais coesa do que é um barramento é que a sua funcionalidade se aplica para interligar as partes de um sistema computacional. O barramento ele é responsável por, digamos que, passar informações. É neles que os dados e os endereços trafegam, são analisados pelo processador e transformados em informações. Ou seja, se não houvessem barramentos, as partes não teriam nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de comunicação entre si, e elas teriam que ser basicamente o computador inteiro sozinho. Então, os barramentos eles também são conhecidos como conectores, portas, slots e interfaces. E vale lembrar que a velocidade de transmissão ela é medida em bits por segundo, que é bps. E que as coisas que interferem na transmissão de bits são o clock, que é o relógio que determina o tempo que o barramento precisa para realizar uma determinada atividade, a largura do modelo e a quantidade de bits que ele consegue enviar por ciclo. Esses bits que ele consegue enviar por ciclo também é conhecido como largura de banda ou throughput. O AGP ele é uma sigla que significa Accelerated Graphic Port, que do português traduzido é porta gráfica acelerada, e ele é responsável por transitar os dados da placa de vídeo diretamente para o processador, porque a taxa de transmissão dele é bem alta, o que resulta em vários bits enviados por ciclo de clock. Ele é bastante utilizado nas placas porque, quando ele foi criado, começaram a ter maior necessidade de placas que suportassem a resolução 3D. Então, por isso, as placas precisavam ter um desempenho maior. Para que isso acontecesse, elas precisavam de uma taxa de transmissão bem alta. E é isso que o AGP basicamente fazia. Mas antes de tudo, a gente precisa entender um pouco da criação do AGP. Como que ele foi desenvolvido, onde que ele é aplicado, um pouco da história dele em geral. Até a metade dos anos 90, as placas de vídeo elas eram interligadas ao processador pela PCI. Porém, a taxa de transferência da PCI era de 133 megabytes por segundo, o que era bem baixo, tendo em vista que vários outros dispositivos também eram interligados pela mesma PCI. Então, se tornava meio que inviável para a máquina ter aplicações mais pesadas na placa de vídeo, como resoluções mais altas. Se tornava mais inviável para a máquina ter aplicações mais pesadas na placa de vídeo, como altas resoluções, suporte 3D, um alto desempenho gráfico para games e até para trabalhos que necessitavam da placa de vídeo. Por conta disso, em maio de 97, foi oficialmente lançado o AGP, que teve a primeira versão apresentada em junho de 96. E ele tinha o intuito de substituir o PCI, sendo conectado diretamente ao barramento do processador, tendo a mesma frequência e throughput do FSB. Desde o seu lançamento foram feitas 13 atualizações e com isso existem 4 variações do AGP. A cada variação, a velocidade de transmissão era dobrada. A primeira variação do AGP, que foi o primeiro lançado mesmo, ele realizava uma transferência por ciclo de clock. E cada transferência desse barramento tinha 260 megabytes por segundo.
Segunda variação, ela realizava 2 transferências por ciclo de clock e tinha aproximadamente 530 megabytes por segundo. A terceira realizava 4 transferências por ciclo de clock e tinha 1 gigabyte por segundo de transferência. E a quarta realizava 8 transferências por ciclo de clock e tinha aproximadamente 2 gigabytes. Por conta disso, a velocidade do AGP ela era compatível, ou seja, se o barramento do processador tivesse uma velocidade maior que a do barramento da placa de vídeo, ia rodar a mesma coisa, porque não se baseava, ela conseguia ser compatível com qualquer outro tipo de barramento. Então, o AGP ele parou de ser utilizado em 2005, quando a Intel lançou a PCI Express, que substituiu a funcionalidade do AGP porque era mais rápido a velocidade e ele conseguia suportar uma quantidade de dispositivos maiores. Então esse é um pouquinho da história do AGP, a funcionalidade dele e como que ele foi aplicado enquanto estava sendo utilizado, mas hoje em dia não é tão comum você encontrar os barramentos AGP dentro das arquiteturas de computadores. Espero ter ajudado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não importa a primeira parte, tipo, só arruma a câmera mesmo. Tá, tudo bem. Bota, responde. Desde quando eu comecei a gravar. Eu comecei. Agora sim. Eu vou ter que repetir essa parte, né? Não! Só o finalzinho. Muito bom, extremamente. Só o finalzinho que ele fez. Uma resolução mais alta na hora da... É bem ruim, né? Agora você sabe a sensação, né? Meu Deus, é muito... Tá. Vamos tentar. Fala, tá puto. Que necessitavam. Ai, mano. Eu não consigo. Tá te tirando. Não, mas é porque ele tá full putaço, né? Tipo... Respira. Então, o AGP... Calma. Quer que eu suba Calma, eu aqui? vou ter que respirar.